Meus irmãos, o nosso Deus querido, na sua imensa graça, mais uma vez nos acolhe na sua casa nesta manhã para perdoar os nossos pecados e alimentar a nossa fé por meio da sua palavra e do santo sacramento da Santa Ceia. Deus nos ama muito e Ele quer que nós saiamos daqui nesta manhã com esta certeza de que Ele está conosco e continuará conosco todos os dias, até o fim da nossa vida. Que Deus Espírito Santo nos abençoe e nos guie neste culto, para que com alegria possamos louvá-lo e agradecê-lo por todas as coisas maravilhosas que Ele tem feito na nossa vida. A congregação pode se assentar. Nós vamos cantar o hino de invocação, número 152. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós vamos confessar os nossos pecados a Deus. Ó Deus, de toda misericórdia, Nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia
Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio-vos a graça de Deus. E em nome e por ordem de Jesus Cristo, o meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Congregação pode se assentar. Nós vamos louvar a Deus cantando o próximo hino. E quando cantamos este hino, as crianças podem trazer a sua oferta e seguirem para a escola bíblica. Dentro do calendário da igreja, esse é o penúltimo domingo do ano. As leituras apontam para o fim dos tempos e a partir de dezembro no calendário da igreja inicia-se o novo ano. As leituras apontando para o advento, a chegada de Jesus. E para hoje nós temos a leitura do Salmo de número 90, do versículo 1 até o versículo 12, e nós queremos fazer de forma responsiva. Nos coloquemos em pé. Senhor, Tu tens sempre sido o nosso refúgio.
Tu dizes aos seres humanos que voltem a ser o que eram antes. Tu fazes com que novamente virem pó. Senhor, Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. Nós somos destruídos pela Tua ira, e o Teu furor nos deixa apavorados. De repente, os nossos dias são cortados pela Tua ira, e a nossa vida termina como um sopro. Senhor, quem já sentiu o grande poder da Tua ira? Quem conhece o medo que o Teu furor produz? Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Falamos com Deus em oração. Querido e bondoso Deus, agradecemos-te do fundo do nosso coração pelo privilégio de estarmos aqui na Tua igreja, a Tua habitação. Tu estás aqui também pela Tua palavra. Queres nutrir a nossa vida, o nosso coração. Abençoa o culto que nós rendemos a Ti. Dá-nos sempre um coração sincero e agradecido. E ajuda-nos para que aproveitemos a oportunidade de estar aqui para ouvir a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o nosso pregador e a todos nós, para que ouçamos de bom coração e com alegria
a tua palavra da salvação. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. A congregação pode sentar-se. Para ouvirmos as leituras, nós cantamos Santa Bíblia, meu prazer. Queremos agora ouvir as leituras bíblicas indicadas para este penúltimo domingo do ano da igreja. E a primeira leitura, livro do profeta Zofonias, capítulo 1, do versículo 7 até o versículo 16. Livro do profeta Zofonias, capítulo 1, versículo 7 a 16. Onde diz o Senhor: cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajem vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Macfés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume,
dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Estas as palavras do Antigo Testamento. Ouviremos agora também a leitura da epístola para este último domingo, penúltimo domingo do ano da igreja. E esta epístola está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. Onde, através da inspiração do Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Até aqui as palavras da epístola. Convido a congregação a se colocar em pé. A leitura do Santo Evangelho para este 24º domingo após o Pentecostes é de Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Texto onde está escrito assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, aquele que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu de muito tempo, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei.
Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É até aqui a leitura do Evangelho para esse domingo. Convido a congregação a fazermos confissão da nossa fé no Deus triuno com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dominará e perdoará os filhos de fora. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão santa, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Cantaremos o hino 389.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós hoje e sempre. Amém. Podem sentar-se. Hoje, ao fazer uma viagem aos cuidados de quem você deixaria os seus bens? Por exemplo, a sua casa, sua moto, seu carro, suas plantações, o seu gado. Em quem você confiaria para tanto? Esta situação citada é para refletirmos como é difícil hoje em dia confiar nas pessoas. Na parábola contada por Jesus, em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30, nós vemos que o reino dos céus será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O homem que ausentou-se do país representa o próprio Deus, o próprio Jesus. Na sua ascensão, Jesus deixou para seus servos uma missão. E vemos esta missão em Marcos 16, 15 a 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Assim, Deus confiou o tesouro do evangelho, a sua palavra, que ao ser proclamada faz aquilo que lhe apraz. Conforme Isaías 55, 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Na parábola de Mateus 25, 14 a 30, vemos que o homem chamou 3 dos seus servos para cuidarem dos seus bens enquanto ele se ausentou. A um ele deu 5 talentos, a outro 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Talentos nos lembram habilidades, dons, capacidade de realizar alguma coisa. Mas o talento nesta parábola era uma moeda, de prata ou de ouro. Nesta parábola, neste caso, é dinheiro, e não alguma habilidade ou dom. Mas o que é relevante nesta parábola é o que eles fizeram com aquilo que receberam. O que é relevante aqui é o que eles fizeram com aquilo que receberam do seu Senhor. Sabemos pela sequência da parábola que os 2 primeiros saíram imediatamente a negociar. Mas o terceiro, que receberam um talento, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. O resultado foi que aquele que recebeu 5 talentos ganhou outros 5. E o que recebeu 2 talentos ganhou mais 2.
Mas o terceiro, que havia recebido 1 talento, devolveu aquele talento sem ter saído para negociar, pois havia enterrado. O que diferencia a atitude dos 2 primeiros servos para com o terceiro servo? O que diferencia a atitude deles? A diferença está naquilo que motivou cada um deles a agir daquela forma. Pois os 2 primeiros não guardaram somente para si os talentos, mas saíram a negociar, ou seja, levaram adiante o que receberam. E o resultado foi que aumentou ainda mais sua quantidade. E como podemos ver no texto, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, e aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que motivou estes 2 foi a alegria. A alegria de terem um Senhor bondoso que lhes confiou os seus bens. Estes servos, estes 2, representam todos que receberam e que recebem a fé em Cristo Jesus e servem ao Senhor com alegria, motivados pela compaixão, motivados pela misericórdia de Deus para conosco em Cristo Jesus. Mas o que recebeu 1 talento o escondeu na terra. Ele fez isto motivado pelo medo de seu Senhor. Pois nos versículos 24 e 25 nós lemos que, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Este servo fez isto porque tinha medo. Este servo fez isto porque não confiava no seu Senhor. Não confiava na bondade de seu Senhor, mas o via como um homem severo. Este representa todos os que não conhecem o amor de Deus em Cristo Jesus, mas que se encontram presos ao pecado, escravos do pecado, cegos espiritualmente, sem arrependimento, sem esperança. Se refere aos que confiam na lei para se salvar, por isso vivem atemorizados, sem consolo, sem compreender o amor de Deus. A este servo disse o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E aí o Senhor dá uma ordem dizendo: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância.
mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Diante desta parábola, o que nós aprendemos, o que nós sabemos sobre Deus? Seja aquilo que aprendemos na infância ou já adultos, o que nós conhecemos, o que nós compreendemos sobre Deus. Conhecemos somente o Deus irado, por isso fazemos as coisas com medo, coagidos pela lei? Ou o que nos motiva a servi-lo é o Evangelho, a revelação de que em Cristo Deus é amor, Deus é gracioso em perdoar e salvar o pecador. Martinho Lutero, antes de compreender o amor de Deus e dar início à reforma, via Jesus como um juiz severo. Ensinavam-lhe desde a infância que Jesus era um juiz severo. E Lutero tinha medo, ao invés de amar Jesus. O que motiva alguém a servir a Deus? O que motiva cada um de nós a servirmos a Deus? O medo? Ou a confiança de que Deus é amoroso? A confiança de que Deus é compassivo? E que é como aquele homem que confiou os seus bens aos seus servos? A parábola dos talentos nos ajuda a entender mais sobre o amor de Deus por nós em Cristo Jesus. O homem que ausentou-se do país representa o próprio Jesus. Tudo pertence a Ele. Em Romanos 11:36, Paulo diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E Paulo diz ainda, ele nos lembra em 2 Coríntios 5:19, dizendo: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Nós temos recebido de Deus esta palavra da reconciliação. Nós temos recebido de Deus a fé em Cristo Jesus mediante esta palavra da reconciliação. E a nossa vida com Cristo nos leva a olhar o mundo, a olhar as pessoas de forma diferente. Nos leva a viver de forma diferente. E em que consiste esta diferença? Consiste em saber que temos um Deus que nos ama, um Deus que nos ama em Cristo. Consiste em saber que não somos mais inimigos de Deus, mas que fomos feitos seus filhos no nosso batismo. Esta diferença consiste em que sem Jesus as pessoas vivem nas trevas do pecado. Sem Jesus as pessoas fogem de Deus, porque sentem medo de encontrar-se com Deus. Sem Jesus as pessoas enterram o talento. Mas que bom que fomos chamados para sermos servos de Jesus. E esse chamado se deu em nosso batismo
pois Ele nos deu vida, perdão e salvação. Agora somos seus servos a levar ao mundo a palavra da reconciliação, a levar o talento, o bem mais precioso que Deus nos confiou, a sua palavra, para que cada vez mais pessoas sejam levadas à fé pela ação do Espírito Santo, para que no dia do juízo final, quando o Senhor vier para ajustar contas da administração dos talentos, muitos sejam conduzidos ao gozo celestial, à vida eterna no céu. Mas se deixarmos o talento, este talento escondido, a palavra da reconciliação, como poderá frutificar? Jesus envia seus servos dizendo em Mateus 28, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje, a paróquia evangélica luterana Concórdia de Rolim de Moura se despede de um servo de Deus. Deus o usou para que muitos fossem alimentados em sua palavra e santa ceia, para que muitos fossem batizados e feitos filhos de Deus por este meio da graça. Ao pastor Joenes, Deus deu a missão de vir aqui e fazer muitos discípulos de Jesus, batizando-os, ensinando-os o caminho do Senhor. Tudo isso é prova do amor de Deus por nós, em que ainda hoje envia seus servos a proclamar a palavra da reconciliação. E o trabalho continua. Deus continua a enviar seus servos para a sua seara, para que tenhamos entre nós a palavra e os sacramentos, os meios da graça, em que Deus nos abençoa para uma vida com Ele já neste mundo e que se estende para toda a eternidade. Que Deus abençoe o pastor Joenes, sua esposa Ana Luísa, na jornada que terão pela frente. Que Deus continue a abençoar a paróquia Concórdia de Rolim de Moura com a sua graça, com o seu amor, na proclamação do Evangelho de Cristo. Amém. Convido para nos colocarmos de pé. Que a paz de Deus, que vai além de toda compreensão, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Amen.
Ainda de pé, nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Louvamos a Deus pelos nossos irmãos aniversariantes desta semana. No dia 13 de novembro, Vilmar Clabundi e Amanda Schultz. No dia 15, Luiz Carlos Belim Prochnow e Raul Binoff da Silva. No dia 16, Luiz Velmer, Sally Marta Quetnal Borcati e Daiane Rache Duda. No dia 17, Sandro Marcelo Quetnal, Luana Gabriele Pagum Fernandes e Rafaela Velmer. No dia 18, Lindaura Rache Aguilar. E hoje, dia 19, Dona Átima Ratum de Louze. Nós também louvamos a Deus pelos 15 anos de matrimônio dos nossos irmãos Ilmar e Rosângela Berger. E oramos também pelo seu Augustinho Velmer e pelos nossos irmãos Florencio e Dona Hulda Neitzel. Nós vamos reclinar as nossas cabeças e falar com o nosso Deus. Gracioso Deus, nosso Pai Celestial, não somos dignos de sermos chamados de Teus filhos, mesmo que tenhas nos envolvido com o Teu amor, tornado Tua propriedade, e nos tenhas feito por meio de Teu Filho, co-herdeiros da vida eterna. O nosso pecado nos envergonha e nos afasta de Ti. Mas a Tua palavra nos assegura que Tu és um Deus cheio de amor e compaixão, que sente alegria e prazer em ouvir e perdoar os Teus filhos que, arrependidos, pedem o Teu perdão. E é com esta certeza que nos aproximamos de Ti nesta manhã, para Te louvar e agradecer, e para entregar em Tuas mãos todas as nossas preocupações e tudo aquilo que nos faz sofrer. Querido Deus, continua abençoando o trabalho da Tua igreja na terra. Conserva entre nós a pregação da Tua palavra e os santos sacramentos do batismo e da Santa Ceia, meios através dos quais Tu nos ofereces 100% do Teu amor e graça. Continua chamando e enviando pregadores da Tua palavra para todos os cantos da terra, para que todas as pessoas, de todos os tempos e de todos os lugares, possam ouvir a Tua palavra que nos admoesta e nos chama ao arrependimento, mas que ao mesmo tempo nos consola com a certeza do perdão e da salvação eterna que Tu nos concedes gratuitamente por meio do Teu Filho Jesus. Senhor Deus, Tu que és o socorro em todas as tribulações, toca a mente, o corpo e o coração de todos os enfermos e de todos aqueles que estão em recuperação, para que a sua saúde seja restabelecida de acordo com a Tua graciosa vontade. Sustenta e consola todos os que choram e lamentam a morte de seus entes queridos. Esteja também com todos aqueles que sofrem com problemas familiares, profissionais e espirituais. Aproxima-te daqueles que não querem saber de Ti e que desprezam a pregação e todas as oportunidades maravilhosas que Tu nos concedes de estar na Tua casa para ouvir a Tua palavra. Não permite, ó Deus querido, que o diabo, o nosso adversário, os leve para longe e finalmente à condenação eterna. Agradecemos-te, querido Deus, de todo o coração, pelo amor, cuidado e proteção
dispensado aos nossos irmãos que nesta semana celebraram mais um ano de vida. Louvamos-te, ó Deus, também por mais um ano de matrimônio abençoado, concedido aos nossos irmãos Ilmar e Rosângela. Continua cuidando deles e de todos os casais, para que a sua vida e família sejam sempre uma bênção para cada um de nós. Todas estas coisas, ó Deus querido, e tudo mais o que seja necessário e agradável aos teus olhos, nós pedimos em oração, confiando que por causa da tua graça, tu nos darás graciosamente todas essas coisas, irás afastar de nós tudo aquilo que for prejudicial para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Podem se assentar. Nós vamos cantar o próximo hino, 210. Enquanto cantamos este hino, aqueles que trouxeram as suas ofertas podem trazê-las ao Senhor. Convido para vir à frente, neste momento da desinstalação, o pastor Joênis Trams. Convido também a diretoria da paróquia Concórdia para se colocar ao lado do pastor e convido os colegas pastores também para virem à frente. Prezado irmão,
Durante 4 anos, serviste como pastor chamado, exercendo dentro do ministério da igreja a função de pastor desta paróquia, Paróquia Concórdia, de Rolim de Moura. Estás por despedir-te do pastorado deste rebanho de Cristo, onde desempenhaste os sagrados deveres do teu ofício, cumprindo-os segundo convém ao ministro zeloso e devotado da igreja. Diante disso, a igreja quer dar um testemunho público através deste ato solene de desinstalação, de que, tendo exercido essas funções até aqui, fê-lo como bom despenseiro dos mistérios de Deus. No ato da instalação foram lembrados os deveres ligados à tua função, desde a fidelidade a essa doutrina para o exercício de um ministério que refletisse no dia a dia a missão de Cristo de levar pecadores à fé e à salvação. Também foi sublinhada a bênção que Deus concede ao seu rebanho na pessoa de líderes que com humildade demonstram a sua fé através de uma vida correta e justa. Como embaixador de Cristo, pregaste e ensinaste a doutrina pura da palavra de Deus, ministraste os santos sacramentos segundo a instituição e ordem de Cristo. Instruíste crianças, jovens e adultos no caminho da salvação. Aconselhaste os errantes, fortaleceste os fracos, buscaste os perdidos, confortaste os aflitos, amparaste os necessitados, visitaste os enfermos, assististe aos agonizantes, enfim, cuidaste de todas as almas que te foram confiadas, orando em todo o tempo pelo seu bem-estar espiritual. Te entregaste ao estudo e à meditação das Escrituras, cumpriste o teu ofício conforme a palavra de Deus. Como padrão dos fiéis, juntamente com tua família, honraste o ministério. Portanto, prezado irmão, pergunto-te publicamente, na presença de Deus e desta paróquia, que até o presente momento pastoreaste. Consciente das fraquezas e das limitações humanas, confiante na graça e no amor compassivo e perdoador de Deus, convicto de tua decisão, em paz com Deus e com esta paróquia, no que diz respeito aos direitos e deveres inerentes ao ministério pastoral, declinas de todos os teus encargos e deveres para com esta congregação que estavas pastoreando, sim, com gratidão e louvor a Deus. Estimados irmãos aqui da paróquia Concórdia e também da diretoria, quando do ato da instalação de vosso pastor, que agora se despede, vocês também foram lembrados do grande privilégio que Deus concede, enviando os seus servos para servir o povo que ele salvou da morte para a vida. Foram também lembrados dos vossos deveres como ouvintes e de que o pastor necessita do permanente apoio e auxílio no desempenho de suas funções e de que hoje, como pessoa, o pastor, bem como sua família, muito dependem do carinho e apreço que recebem da família da fé que os chamou para o seu meio. Pergunto-vos publicamente, na presença de Deus e do pastor Joene Strams, que até o presente momento vos pastoreou. Conscientes das fraquezas e das limitações humanas, confiantes na graça e no amor compassivo e perdoador de Deus, concordes com a decisão do pastor Joene Strams, em paz com Deus e com o pastor, vos despedis dele na paz que vem de Deus, desejando continuadas bênçãos divinas sobre ele e sua família. Se é, então, peço que os membros da paróquia e a diretoria respondam, conforme eu direi então as palavras, sim, com gratidão no coração. Desejamos que a paz de Deus o acompanhe sempre.
prezado irmão, pastor Joenis Trams, em virtude da tua decisão e segundo o costume da Igreja, em nome da presidência da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, te desinstalo como pastor da Paróquia Evangélica Luterana Concórdia de Rolim de Moura, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, bondosamente te recompense pelos serviços ministeriais, de cura d'almas que realizaste para a sua glória e no interesse da sua igreja. Queira o Senhor abençoar-te e fazer de ti uma bênção para muitos, a fim de que produzas muitos frutos e os teus frutos permaneçam para a vida eterna. Amém. Convido a todos para nos colocarmos de pé, nós vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eterno e unigênito Filho de Deus, sentado à direita do Pai, concedes dons aos homens, enviando pastores e doutores para o desempenho do santo ministério, para a edificação do teu corpo espiritual, que é a Igreja. Aceita nossa humilde gratidão por haveres derramado bênçãos sem medida sobre o ministério exercido pelo pastor Joenis Trams. Mantenha-o fiel e diligente como cura d'almas nesta congregação que foi instruída no caminho da salvação, aconselhada, fortalecida, confortada e amparada. Continue enviando o teu Santo Espírito a esta congregação e paróquia, para que permaneça, através dos meios da graça, no teu concerto, e que o pastor que se despede possa ser acompanhado, assistido e guardado pelo mesmo Espírito Santo. Que as bênçãos divinas sejam derramadas sempre, sem medida, sobre todos os teus filhos, em nome do grande pastor Jesus. Amém. A congregação pode sentar-se. Neste momento eu convido os colegas pastores para então transmitirem suas palavras ao colega pastor Joenis. Pastor Joenis, leve a recomendação que Deus deixou para o seu servo Josué, leve essas palavras para todos os lugares onde você pastorear. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que Deus te abençoe. Pastor Joenis, o seu trabalho aqui nessa paróquia foi muito importante, de grande valor diante de Deus também. E muitas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir a palavra, o Santo Evangelho, e que Deus te abençoe nesse local onde você está indo trabalhar, nessa nova missão, e te capacite a continuar levando esse puro Evangelho aos corações. Diz o Senhor Deus através das palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Deus te abençoe. Amém. Pastor Joenis, quem sabe tu sabes melhor do que eu, a bênção de Deus ao seu povo não é um desejo, não é um pedido, mas é uma ordem, uma afirmação que Deus dá ao seu povo de que Ele o abençoará, estará sempre com o seu povo e também com os teus servos. Por isso, que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que o grande pastor Jesus te acompanhe, pastor Joenes, na sua jornada, no seu novo desafio, pois o pastor Jesus, ele deu a vida pelas suas ovelhas, e é ele que nós pregamos, é ele que nós honramos, e é ele que nos capacita a fazermos esta tarefa. Que Deus te abençoe e te acompanhe. Agradecemos também aos colegas pastores por estarem conosco hoje, neste momento, neste culto e desinstalação. Nós vamos então seguir a liturgia com a oração do Pai Nosso. Convido a nos colocarmos de pé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos acompanhar as palavras da instituição da Santa Ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto, quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém.
podem sentar-se. Nós convidamos para participar da Santa Ceia nossos irmãos e irmãs em Cristo, membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos e preparados, seja na confirmação ou pela profissão de fé, para virem a este sacramento receber o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, juntamente com o pão e o vinho, para perdão, vida e salvação. Durante a distribuição, então, cantaremos os hinos projetados, e a distribuição, então, será feita em 2 filas. Então, entregarei o pão e convido o colega pastor Círio, pastor Eberval Lucas, para auxiliar na distribuição do vinho ao lado. Então, quem vem nesta fila recebe o pão, recebe o vinho e volta, né? E deste lado também, então, recebe o pão, o vinho e retorna. Deus abençoe a participação na ceia de todos.
Convido para nos colocarmos de pé, nós vamos seguir com a ação de graças, todos em conjunto. Querido Deus, que disseste através do profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje, mais uma vez, experimentamos o quão perto estás de nós, e de modo especial, como és rico em perdoar e és misericordioso. Nós te agradecemos por recebermos o perdão dos pecados, a vida e a salvação pelo Evangelho. Agora suplicamos-te que nos ajudes a deixar os nossos caminhos perversos e nossos pensamentos maldosos, e a buscar, andar e viver nos teus caminhos da luz, e a seguir os teus pensamentos, registrados no Evangelho. Acompanha-nos de volta para a nossa casa e assiste-nos no viver a nossa fé cristã no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor, sobre vós, levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Podem sentar-se. Bom dia a todos. Agradecemos a todos pela presença na casa de Deus nesta manhã, neste culto. Agradecemos a todos que visitam a congregação Concórdia, a todos que são membros da congregação e da paróquia Concórdia. Agradecemos a presença dos colegas pastores que também estão conosco. Enfim, a todos vocês que estão presentes. Nós temos alguns avisos, rapidamente. O segundo Congresso Esportivo dos Jovens será dia 25 e 26, sábado e domingo que vem, em Seringueiras. E o próximo culto será dia 3 de dezembro, no domingo, às 19h30. Dia 3 de dezembro, próximo culto, às 19h30. Então, queremos também convidar, a todos para, como foi então nos passado, o almoço, que terá depois, aqui ao lado, Então, ao almoço todos são convidados. E eu convido então neste momento a tesoureira, a Lília, para vir à frente. Desculpem, secretária Lília. O Davi pede para lembrar que hoje tem ensaio da programação de Natal. Então, eu vou falar de costas para vocês, porque vocês sabem, que é um momento tenso. Então, eu vou ler de costas. Vamos lá, pode passar. Deus enviou para Rolim de Moura, assim formado, ele já veio para Rolim. Chegou assim, em 24 de março de 2014. Quantos quilos a menos, pastor Joenes? Alguma coisa ele está levando daqui, não está? Fisicamente. Cativou muitas com o seu carisma, inclusive as crianças. Trabalhou com os departamentos, essa foto é de 2014. Incentivou a comunhão e a harmonia. Aprendemos a nos chamar de irmão. Se eu não me engano, isso é na linha 180. As fotos cortaram,
Isso aí é uma foto dele num programa que tem de 18 de maio, que é data da exploração, o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual. E aí em 2015 o pastor fez parte também. Em 2015 nós tivemos um encontro de líderes paroquial. Um culto infantil em 2015, a igreja toda enfeitada. Várias atividades distrital, inclusive o primeiro congresso de servas em 2015. Começa a construção na igreja na 176. O pastor Joanes não está vendo as fotos, vocês acreditam nisso? Ele não está aguentando nem ver as fotos. 2015 também a gente não pode deixar de lembrar que Deus deu a vida de novo a ele. 2016 é um ano cheio de emoções para ele. Começa a inauguração da igreja na linha 180. Programações distrital, enquanto o retiro de jovens, congresso, o encontro das servas em Cacoal. Culto festivo dos 500 anos. Os cultos e Dia dos Pais, o culto paroquial. 2011 está quase chegando ao fim, mas 2016, mas a gente não pode esquecer que em 2016 também teve uma importante conquista na vida do pastor, que foi o chá de panela e o casamento dele em 2017. Por isso, ele nunca vai deixar a gente, né? Ele vai, mas vai voltar. Uma vez por ano, pelo menos, ele vai vir aqui dar um oi para a família da Ana e vai ver a gente também. A diretoria paroquial já avisou para ele que é para ele trazer o talar, que é para ele fazer um sermão todas as vezes que ele vier para cá. Nós já avisamos ele. Então, o ano de 2017 é o ano dos jovens, né? Foram muitos projetos, muito trabalho com os jovens. Continuou os encontros de casais. Nós tivemos 3 encontros de casal com o pastor. As servas, com vários encontros com o pastor na igreja e fora da igreja. O culto da reforma dos 500 anos. Também o pastor faz parte do FAP, né? Do FAP, que é a parte de tesouraria do distrito. Muitos batizados, nesses 3 anos foram muitos batizados, muita profissão de fé. A igreja tem muito a agradecer pelo pastor, pelas profissões de fé. Muitos casamentos, muitos casamentos. Tem uma música que diz assim: conta a areia que é na praia e as estrelas lá do céu, só assim você vai ver quantas bênçãos recebeu. A nossa natureza humana não nos permite mensurar aqui todas as vitórias, conquistas e bênçãos que a paróquia teve com o pastor Joanes. Mas com certeza, a principal marca dele é essa: a palavra de Deus no lugar que ele mais gosta de estar. A paróquia agradece muito pelos 4 anos, né, eu contei errado, partilhados conosco. A diretoria paroquial, né, eu fiz parte em todo esse período. Tem muito a agradecer ao pastor sereno, tranquilo, e os tesoureiros, como sempre fizeram, econômico. A igreja Cristo se alegra muito com o seu ministério. Nosso muito obrigada por todo o trabalho. E que nossas igrejas continuem cheias com a vontade de ouvir a palavra de Deus. O pastor Joanes sai, logo em dezembro já vem o pastor Dorival. Então nós não ficaremos abandonados, isso é uma bênção muito grande, nós não precisaremos ficar muito tempo. Então as nossas igrejas vão continuar cheias, como o pastor está deixando elas. Tá bom? As crianças também fizeram uma homenagem para o pastor. Mas antes das crianças, a diretoria paroquial
sugeriu do Moacir. Faz favor, Moacir. Faz favor, pastor. E Ana também. Pastor. Vem, Ana. A paróquia preparou uma lembrança para o casal. Pode entregar. Uma lembrança para o casal. As principais memórias já estão marcadas, mas é só uma lembrança para vocês. As crianças já estavam curiosas para saber o que é. Pode abrir. Foi gravado aqui na bandeja um salmo que diz assim: O Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós. Não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, pois são tantos que não podem ser contados. Salmo 45. A Paróquia Concórdia, com muita gratidão ao nosso Deus, agradece pelo belo e glorificante trabalho do irmão e pastor Joenis Trams. Com carinho, também a nossa irmã de congregação, Ana Luísa Holanda dos Santos Trams. Agora as crianças. E os jovens também. Alguém mais quer falar alguma coisa? Jovens? Não? Chega de choro, né? Pastor Joenis. Eu já fiz o meu discurso de despedida
quando eu comuniquei a aceitação do chamado, e hoje eu não tenho condições nenhuma de falar grandes coisas, mas eu quero agradecer. Eu disse antes, na reunião que nós fizemos com a diretoria e o conselheiro, que eu cheguei em Rolim não sabendo ser um pastor. Eu aprendi muitas coisas no seminário. Nós temos, sem dúvida alguma, os melhores professores de teologia na igreja, que me ensinaram muito. Mas vocês me ensinaram a ser pastor na prática. E de verdade, o lugar que eu mais gosto de estar é no púlpito, pregando. Porque a palavra que me consola, consola o povo que me ouve. O meu Deus. Por isso eu desejo que Deus continue abençoando muito a vida de vocês e esta paróquia, junto com o pastor que irá me suceder. Peço que vocês também continuem orando para que Deus me dê e continue me dando esta mesma alegria e disposição para pregar nesta nova paróquia. Muito obrigado pelo apoio, pelas orações e por tudo que vocês fizeram por mim. Eu sei que poucas paróquias fazem por um pastor o que esta paróquia fez por mim. Isto certamente ficará para sempre gravado no meu coração. Eu incentivo e estimulo vocês para continuarem agindo desta mesma forma com o colega que vai vir. Não há nada melhor na vida do pastor do que sentir-se amado pelas suas ovelhas. E eu me senti muito amado aqui. Peço desculpas pelas minhas falhas e continuo orando por vocês. Muito obrigado. Deus os abençoe. Amém. Em nome do Distrito Vale do Guaporé, nós também queremos agradecer o pastor, fez parte da AFA, da diretoria do distrito, que Deus conceda suas ricas bênçãos ao pastor e a sua esposa. Querem falar, Alex? Não? Nós vamos então cantar o último hino, e na última estrofe, então, nós pastores sairemos, e depois, então, durante o almoço, a gente pode conversar e se despedir, também mais com tranquilidade, conversar, Tá? Então vamos cantar o último hino. Na última estrofe nós sairemos então.